Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Você que está nos acompanhando pelas antenas parabólicas, no sistema digital e analógico, também pela NET Claro TV, pela página do Canal do Boi, do Sistema Brasileiro do Agronegócio, SBA1.com, a portal das notícias e informações comprometido com o produtor rural brasileiro, pelo Facebook do Canal do Boi e as dezenas de páginas que levam o nosso programa, também pela NEL TV no Paraguai e no Brasil. E a partir deste momento, estamos também ao vivo em sinal aberto para o estado do Mato Grosso do Sul, com a TV Imaculada, que está linkada aqui no Agricultura BR. E eu começo o programa de hoje trazendo números em relação ao que foi divulgado pela manhã por Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e também a Companhia Nacional de Abastecimento. Eu ressalto que elas fazem isso realmente simultaneamente, são metodologias de apuração distintas entre uma e outra, e temos também outro fator, também a consideração do ano safra e ano comercial. No caso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, considera-se o ano de 2021, por isso é safra 2021, enquanto que Conab considera o ano safra, e aí estamos na campanha 2020-2021, são os termos aí que são ligadas em relação ao que nós temos para os dados de safra aqui no Brasil, de IBGE e Conab. Olha, e para falar a respeito do que foi divulgado pelas duas instituições, eu vou conversar agora pela internet com o repórter Gustavo D'Angelo, que conversa conosco ao vivo. As duas instituições trouxeram redução para as estimativas de safra. Gustavo, boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. É isso mesmo, né, Fabiano? Tivemos essa apresentação de dados simultânea, né? E o IBGE estimou a safra 2021 com um recuo de 0,9% ou 2.400.000 toneladas. Mas continua em nível recorde, viu, Fabiano? Com isso, a safra brasileira deve alcançar 256.100.000 toneladas. Fabiano, as condições climáticas na safra 2020-2021 impactaram as lavouras, e a nova estimativa da Conab para a produção brasileira de grãos no período é de 254 milhões de toneladas, volume menor em 1,2% comparada à campanha anterior. Até tivemos elevação de 4% na área plantada, mas a redução de produtividade, especialmente nas culturas de segunda safra, por conta da seca e das geadas, impactaram a produção. O Agricultura BR acompanha diariamente o mercado e a produção de milho do Brasil, e a Conab trouxe nova redução para a cultura, agora estimada em 86.700.000 toneladas. Qual que é a análise para o milho, Fabiano? Olha, Gustavo, a análise que fazemos hoje para o milho em relação aos números da Conab é que, finalmente, a Conab coloca parâmetros mais dentro da realidade para falar a respeito da produção de milho. E eu explico por quê. Olha, nós aqui no Agricultura BR, no acompanhamento com o produtor rural, e principalmente com os principais analistas do país, durante a maior parte deste ano, temos identificado sérios problemas em relação à produção da safra de milho no Brasil, desde o seu plantio. Plantio que já começou atrasado, já se sabia que se colocaria atrás da janela ideal de cultivo, que ficaria em risco climático, e tudo que era risco climático acabou se confirmando, principalmente sobre os estados do Paraná e também do Mato Grosso do Sul. Com isso, essa estimativa de 86.700.000 toneladas agora alinha-se àquilo que a maior parte das empresas de consultoria e análise do Brasil já estavam dizendo, só que falavam isso há 3, 4 meses, só para você ter uma ideia do atraso e que você acompanha por aqui. Mas não é só isso. Nós vamos mostrar agora o quadro de oferta e demanda para milho de acordo com a Conab, e ainda
há muitos elementos ainda a serem discutidos em relação a esses fatores. Conab reduziu, de fato, a sua expectativa de produção, reduz as expectativas de embarque, mas ainda continua mantendo um estoque de passagem da safra 19/20 muito alto para o Brasil. Eu vou explicar isso agora aqui no quadro, e esse quadro aqui acabou ficando bem grande, mas não teria como não estar expresso dessa forma. Produção, como nós dissemos, 86 milhões e 700 mil toneladas. A queda é de 15,5% frente ao resultado da campanha 2019-2020. A produtividade brasileira recua demais. Olha só, 72,85 sacas por hectare, considerando as 3 safras de milho. Primeira, segunda e terceira safra. Lembrando que terceira safra são alguns estados da região norte do país, em quantidades muito pequenas, mas de qualquer maneira as 3 safras aí com recuo de produtividade média de 21,1%. Aí vem os números que estão ligados à questão ainda de oferta, mas principalmente de demanda. Importação em 2 milhões e 300 mil toneladas. Esse é um dado bastante curioso. Consumo, 71 milhões 320 mil toneladas estimadas aí pela Conab. Exportação agora estimada em 23 milhões e meio de toneladas, ainda está muito acima do que se espera de exportação do Brasil, porque o que tem se falado, vou pedir para o pessoal voltar, mas deixa o quadro aqui na tela, o que tem se falado é que os exportadores, as tradings que operam no Brasil, vão conseguir embarcar, de fato, de 20 a 21 milhões de toneladas, e olha lá, a Conab ainda aponta para 23 milhões e meio. Mas por que isso ocorre? Há um número que a gente acabou não colocando aqui, a equipe da Agricultura BR, mas que ele é determinante para falar de importação e de exportação, principalmente. É o estoque de passagem da safra 19/20. A estoque de passagem da safra 19/20, de certo modo, é superestimado pela Companhia Nacional de Abastecimento. Ainda está se dizendo 10 milhões e 600 mil toneladas de milho que teriam passado, né, da safra 19/20 para a safra 2020-2021. Veja só, a estimativa, só para fazer um comparativo, a estimativa inicial de exportação do Brasil para a safra atual eram de 34 milhões de toneladas. 10 milhões e 600 mil toneladas em estoque, só para você ter uma ideia de como que é volumoso, pense da seguinte forma, é quase 1/3 do que se exportaria originalmente. A maior parte das empresas de análise acreditam que o estoque de passagem da safra 19/20 ficou entre 5 até 7 milhões de toneladas. E isso afeta diretamente 2 números aqui. A exportação em 23 milhões e meio, por isso que a gente acredita que não chega a 23 milhões e meio a exportação do Brasil em volumes, e a importação também. Agora, a importação ele tem um fator curioso. Até o momento, de acordo com os dados que atualizávamos nesta última sexta-feira, o Brasil já havia em contratos e também que já tinha registrado uma importação de 1 milhão e 600 mil toneladas. Esses dados vão ser atualizados hoje, logo depois do almoço com a Secretaria de Comércio Exterior. Mas a importação estava aí nessa casa de 1 milhão e 600 mil toneladas. Aqui está se dizendo 2 milhões e 300 mil, mas é importante lembrar que ainda nós temos muito 2021 pela frente para ter aí um volume de importação mais elevado. De qualquer maneira, esse levantamento da Conab começa a ficar em linha com aquilo que se está vendo no mercado já há um bom tempo. E é falando da safra atual que nós lembramos que a safra 21-22 já está batendo na porta, está muito próxima mesmo. E é por isso que nós vamos falar agora a respeito daquilo que o produtor rural tem que estar muito de olho. Eu falo dos custos de produção. E para falar dos custos de produção para essa próxima safra, safra nova aqui no Brasil, eu começo
essa história pelo estado do Rio Grande do Sul. Eu vou conversar agora com o economista-chefe da Federação da Agricultura do estado do Rio Grande do Sul, o Antônio da Luz, que conversa conosco ao vivo pela internet. Antônio da Luz, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, no canal do Boi. E nós estávamos vendo alguns dados que foram colocados à disposição aí pela Farsul de aumento de alguns custos, entre eles o da semente para soja, no caso, que já apresenta elevação. O que nós temos aí de parâmetros para explicar essa alta para a semente da soja? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Prazer enorme estar contigo, com todos os telespectadores do canal do Boi. Olha, nós estamos falando de números que eles ainda não estão concluídos, né? Isso é o que já aumentou até agora. Mas nós temos muita safra 2022 ainda pela frente. Então, esses custos de 18%, eu tenho certeza que muito produtor está pensando, 18% é muito mais que isso. Deverá ser bem mais do que isso, sim. Só que nós estamos falando daquilo que já tem agora, fora o que virá. Então, estamos sim com um ciclo de aumento de custos muito elevados. As sementes, elas são... o custo delas depende muito do preço do grão. O preço do grão é o principal componente do preço da semente. Então, toda vez que o preço subir, o preço da semente também deverá subir junto, porque é o grão o seu principal insumo. Agora, o que nos preocupa não é o produto A, B ou C, é o conjunto da obra, é a inflação de custos, porque inflação não é o aumento deste produto ou daquele, é o aumento generalizado dos preços. E o que nós estamos vendo é uma experiência de aumento generalizado em todos os itens do custo de produção. O que nos preocupa muito, muito, muito mesmo, Fabiano, porque veja, estamos sim no ano de 2021, que colhemos bem, um ano que tivemos um custo de produção bem abaixo do que se tem agora, e quando nós olhamos os preços hoje, eles parecem maravilhosos. Sim, eles são maravilhosos num contexto de custo de produção da safra passada. Agora, eu pergunto, será que esses preços que nós temos hoje, eles serão tão maravilhosos assim na safra que vem? E eu pergunto e eu mesmo respondo, não. Para ele ter esse efeito em termos de rentabilidade, o preço precisa subir bem mais. E não é o que nós estamos vendo. Então, nós estamos aí numa situação em que o aumento do custo é certo e os preços são incertos. Então, realmente, estamos diante de um período bem desafiador daqui para frente. E você falou na questão desafiadora, e esse desafio ele impacta não só o produtor gaúcho, mas pegando como exemplo, nós temos esses custos se elevando para o sojicultor em todo o Brasil. Eu via agora nas últimas semanas os dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, lá no Mato Grosso, vi os dados da ProSoja do Mato Grosso do Sul e o cenário que vai se desenhando em relação a esses elementos, e existem muitos atores, eu poderia dizer assim, mas principalmente variáveis, como o câmbio, como os contratos que estão sendo fechados, como é que o sojicultor está travando os seus negócios, porque o custo de produção ele se eleva muito. E você expressou muito bem, né? Por enquanto, a semente está subindo 18%. No custo total, eu estava olhando alguns dados da Farsul, chegando a 13%, mas é um número também que pode ser muito maior, Antônio. Sim, ele pode e será muito maior, porque os produtores, via de regra, nem começaram a plantar ainda, né, a safra de verão. Então, tem muito aumento ainda pela frente, por vir, e à medida que nós formos computando outros insumos que ainda não foram utilizados, não foram adquiridos, esses números vão começar a aumentar, e vão chegar tranquilamente aí na casa dos 25%, em alguns casos até 30%, dependendo do produto. Então, isso preocupa muito mesmo. E não é só na agricultura, deixar isso bem claro. Se nós olharmos o IPP, que é o Índice de Preços ao Produtor da Indústria, que é medido pelo IBGE, eles estão com uma inflação acumulada nos últimos 12 meses de 32%. Então, vejam, isso não é uma coisa do agro. Nós estamos com um processo inflacionário. E essa inflação
de produção, ela vai ser transmitida ao longo do tempo para o consumidor. Só que a elevação da taxa Selic é justamente para fazer com que essa transmissão seja menor. Mas vai acontecer, está acontecendo essa transmissão. Isso tudo é muito ruim, mas é um problema inflacionário. O mesmo vale, e o produtor precisa estar muito atento a essas duas questões. A inflação dos seus custos de produção e o impacto que isso tem no seu fluxo de caixa. Então, cuidado, produtor. Cuidado com aquele investimento, viu? Cuidado com aquela expansão mal planejada ou com aquela aquisição daquela máquina mais cara que talvez nem precise tanto. Olhe para o impacto no seu fluxo de caixa. Se eu tenho uma perspectiva de aumento do meu fluxo, do meu custo de produção em 30%, você vai precisar 30% mais de dinheiro no caixa para manter o seu fluxo funcionando. Você tem esse dinheiro? Se tem, parabéns, beleza, toca a ficha, vida que segue. Não tem, não faz nada antes de primeiro arrumar esses 30% a mais, porque senão você vai ter problema de fluxo de caixa lá na frente. Aí depois vai comprar mal, vai vender mal, e aí os problemas vêm. Então, não basta só saber do problema. Nós temos que saber o que fazer com o que nós sabemos sobre o problema. E saibam, custo de produção, ele não é só uma questão de rentabilidade, ele é uma questão de gestão de fluxo de caixa. Então, esteja atento para esses aumentos. Antônio da Luz, para encerrarmos, eu vou usar um exemplo aqui do professor Marcos Fava Neves. Ele participa quase que diariamente conosco aqui no programa. Ele costuma dizer o seguinte, que principalmente nesse momento que vive o agricultor, que vive o pecuarista brasileiro, e que é o momento do produtor, de uma maneira geral, ficar melhor e não ficar maior. Inclusive com muito cuidado e evitar alguns procedimentos de expansão, mas que precisa ficar melhor na produtividade, na questão de ser mais efetivo e principalmente manter os seus fluxos financeiros funcionando de uma maneira correta para ele aproveitar as janelas de melhor negócio. No caso, nós estamos falando de soja. O produtor gaúcho tem conseguido melhorar os seus processos, tanto gerenciais quanto também de produção, ao invés de ficar necessariamente maior, ocupando mais áreas, por exemplo? Bom, primeiro mandar um abraço para o professor Fava Neves, caso ele ainda venha aqui hoje, já deixo aqui meu abraço a ele, e eu vou te dizer que sim, os produtores aqui no Rio Grande do Sul, e eu não acho que seja só no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro. Eu mesmo fiz um vídeo que eu disponibilizei no YouTube, gratuitamente, para quem quiser assistir, que se chama o seguinte, 2021 é o ano perfeito para quebrar. Bota lá no YouTube, lá meu nome, bota 2021 ano perfeito para quebrar, vai achar o vídeo. E por que nós estamos dizendo isso? Porque existe uma ordem lógica na gestão econômico-financeira de investimento. A coisa número 1 que eu tenho que investir é no caixa, porque é o caixa que faz as empresas quebrarem. Sejam elas do agro ou não, é o caixa que faz as empresas quebrar. Então, antes de sair crescendo, primeiro preciso fortalecer o meu negócio. Antes de investir no que eu não tenho, eu tenho que investir nos meus pés. Primeiro fortalecer minha base, depois eu amplio. Este ano, e o ano passado, para a maior parte dos produtores brasileiros também, tem sido um biênio esse período que está dando a chance das pessoas fortalecerem seus negócios. Se elas vão fortalecer ou não vão fortalecer, são escolhas de gestão. Alguns produtores estão aproveitando esse biênio para expandir. Outros estão aproveitando esse biênio para se fortalecer, para depois expandir. Aqueles que estão expandindo sem ter se fortalecido, na primeira variação vai ter dificuldades. Primeira variação, volatilidade de preço vai ter dificuldade. Com o próprio aumento do custo de produção reduzindo as margens, pode ser que os contratos de arrendamento, de investimento que foram feitos não façam sentido. Pode ser que falte caixa, pode ser que tenha uma seca. Na primeira crise que o cara tiver, algo que era para ser pequeno vai ser um mega de um problema e muitos vão quebrar por causa dessas escolhas. Outros, aqueles que estão expandindo esse ano, mas tinham feito uma organização financeira lá atrás, vai com Deus que vai dar certo. Agora, aqueles que não se organizam e saem expandindo,
porque estão vivendo um biênio bom, como se isso fosse sempre, ah, boa sorte. Boa sorte, vai contar aqui com a nossa torcida, com a nossa fé, porque vai ser uma questão de fé mesmo. Nós vamos ter fé e torcer que dê certo, porque vai ser torcida, não é gestão, é torcida. Nós vamos torcer. Tá certo. Antônio da Luz, agradeço sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma boa tarde, um grande abraço a você. Outro grande para ti e para todos os telespectadores. Tá certo? Conversei com o Antônio da Luz, economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Batemos um papo muito interessante, que se você chegou agora, acabou perdendo, daqui a pouco vai estar no portal sba1.com, também no YouTube do canal do Boi, e é muito importante. Está falando do Rio Grande do Sul, mas é um exemplo geral para o produtor do Brasil. Sigo falando de soja agora, mas agora eu falo sobre o ambiente internacional, porque nesta terça-feira, exportadores privados dos Estados Unidos voltaram a confirmar vendas da oleaginosa. E veja só, é um total de 262 mil toneladas, 132 mil toneladas para a China. As outras 130 mil toneladas também para a China, mas aí com o nome de destino não declarado. Mas o fato é que daqui a pouco a gente vai perder a conta mesmo, porque todos os dias nós temos confirmação de vendas de soja norte-americana para os chineses. Foram 262 mil nesta terça-feira, tivemos também um volume de 104 mil nesta segunda-feira, 130 mil na última sexta-feira e 300 mil toneladas lá na quinta-feira. Já falta pouco para perder a conta, porque tem acontecido todo dia, é o momento mesmo da China comprar soja norte-americana. E nós tivemos o relatório que mostrou o acompanhamento de lavouras dos Estados Unidos, manteve as lavouras norte-americanas de soja estáveis, não melhorou nem piorou, mas melhoraram a de milho, né? Nós falávamos com o Brandalize semana passada que os norte-americanos o departamento havia melhorado a soja e piorado o milho, dessa vez manteve soja e melhorou o milho, mas no mercado da soja não mexeu, o mercado da soja vai pelos parâmetros de oferta e oferta e demanda apresenta isso, apresenta alta para a soja em Chicago, nós estamos no horário de maior fluxo de negócios na Bolsa Norte-Americana, setembro vem com 13 dólares 50 centes mais 6 o bushel, com alta de 0,69%, novembro 13 dólares 38 centes mais 4, alta de 0,66%, janeiro 13 dólares 43 centes o bushel, elevação de 0,67%, enquanto março sobe 0,73%, 13 dólares 41 centes o bushel, são os negócios que destaco agora com soja na Bolsa de Chicago. E você sabe, se eu falei de soja, vou falar de dólar também, dólar comercial, inclusive nessa última segunda-feira, apresentou de tudo, né? Primeiro veio com uma alta expressiva, acabou se aproximando do fechamento com queda. Mas olha só, hoje nós já temos o dólar fechando, né, pelo menos sendo negociado nesse momento, em recuo de 0,66%. Amigos, às vezes acontece. R$ 5,21 mais 3 para a moeda norte-americana, é o que nós destacamos aqui no Agricultura BR, dólar vindo em queda. Mas você vê que essa queda ainda mantém o dólar acima dos patamares de R$ 5,20, R$ 5,21. E olha, aí é para falar de dólar, é para falar de mercado financeiro, que eu converso agora com o Walter Pulga Júnior, que participa ao vivo do Agricultura BR. Pulga, nós estamos vendo um dólar que ontem ameaçou uma alta forte. Ontem o dólar chegou a 5,30, ele testou 5,30, depois veio recuando, agora vem a R$ 5,21. Na verdade, há muita complexidade quando a gente fala de câmbio no Brasil, porque não são apenas os fundamentos econômicos, passa por questões sociais, políticas, e é claro que isso traz muito impacto. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. A todos, de fato, né? Há muitos fatores que incidem na movimentação do câmbio. Ora uma notícia política negativa, ora uma conta positiva, ora um número muito bom, mas não só, você lembrou muito bem, fundamentos econômicos lastreiam esse mercado que nós estamos vendo agora. Aliás, o dólar hoje já chegou à faixa de R$ 5,20, abaixo de 5,21, portanto, nós tivemos aí uma oscilação
em baixa para o dólar. Se bem que no início das operações chegou a passar aí de 5,26, ou seja, mantinha aí um movimento ainda perto de 5,25, 5,26 logo no início da manhã. Mas o que ocorre é que há mesmo uma grande preocupação com a inflação que ocorre no Brasil, assunto que você abordou agora há pouco com Antônio da Luz, economista da Farsul, né? E isso tem um motivo, né? A divulgação do IPCA de julho, que avançou 0,96%, lembrando que em junho foi de 0,53%, né? Subiu para 0,96%, praticamente 1%, né? Estava em linha com as expectativas do mercado? Estava, mas foi a maior taxa para o mês desde 2022. Portanto, esse ano, né, nós temos aí uma movimentação já pensando, né, que a inflação vai ser muito alta. Em 12 meses, o IPCA já subiu 8,99%. Vamos arredondar? 9%, bem acima do que era esperado pelo mercado, que no máximo esperava 8,98%, né? Ou seja, a inflação é uma preocupação. E é uma preocupação do Banco Central, é uma preocupação do governo, porque, para se ter uma ideia, arroz e gasolina já ficaram 40% mais caros, o gás subiu 29% e os números são realmente assustadores, né? Entre os alimentos, para ter uma ideia, né? Repolho subiu 44,2%, tomate subiu 43%, feijão fradinho subiu 42%, o arroz 39,7%. Resumindo, aquilo que preocupa o cidadão comum, o consumidor, realmente vem em forte alta. Patinho, por exemplo, né? Carne bovina, patinho, subiu mais de 39%, picanha quase 33%, ou seja, em geral as carnes têm uma inflação acumulada de mais de 34%. Tudo isso provoca, lógico, essa movimentação que nós estamos vendo nos últimos dias de o dólar em alta. Há muita preocupação com as contas do governo e com essa inflação. Fora isso, nós temos aquela oscilação do mercado com o avanço da Covid ou não, Fabiano. O que acontece fora do Brasil também influencia aqui. Essa nova variante Delta, a variante Gama, nos Estados Unidos, muitos casos. No Brasil já começam a surgir, na Ásia e na China, preocupantes. De modo que nós tivemos uma derrocada nos preços do petróleo, que na verdade não ocorre agora. Petróleo agora vem em forte alta de novo. O petróleo já voltou à faixa de $70 o barril. Eu falo do petróleo tipo Brent. Nós já vimos petróleo a 74, quase 75. Também vimos o petróleo desabar. Há muita especulação no mercado em função também do avanço da Covid em outras regiões. Portanto, vamos viver um momento de grande oscilação no dólar, nas principais bolsas do mundo, com as cotações das principais commodities, mas o mercado tende a se ajustar na medida em que essas informações vão ficando mais claras. É o que a gente sempre repete aqui, Fabiano, de olho na informação antes de tomar uma decisão, porque as oscilações elas podem durar alguns dias ou algumas semanas. Cuidado ao fazer o seu negócio, como lembrava Antônio da Luz, né? Não vamos nos preocupar, lógico, com a inflação, com a variação de preços, mas é importante tomar cuidado, planejar com cuidado. É um período bem difícil para a economia brasileira e para a economia mundial, né? Isso ocorre também em outros países. A inflação não está causando problema só aqui, nos Estados Unidos, na Europa, em várias regiões do mundo há um forte movimento inflacionário. Por isso, muito atento. É com você, Fabiano. Muito bem, Pulga. E esse processo inflacionário citado pelo Pulga, né, professor Pulga, ele é extremamente importante lembrar, né, que não é só no Brasil. Há críticos, e aí entra naquela questão política que acabam fazendo críticas ao governo federal, mas é importante lembrar que a inflação, principalmente sobre alimentos e também commodities agrícolas, é global, é no mundo inteiro que ela ocorre. Realmente está mais caro. É claro que isso traz impactos terríveis, principalmente para as populações mais pobres, mas não é um problema, aliás, longe de ser um problema exclusivo do Brasil. Olha só, nós temos aqui soja na referência dos portos a R$ 172,00 a saca de 60 quilos, portos de Santos e Paranaguá, a R$ 172 a saca para entrega nesse mês de agosto, não tem alteração em relação a essa última segunda-feira, de acordo com Grãos Corretora. E o Agricultura BR vai para o intervalo comercial, porque daqui a pouco nós vamos falar de café. Vamos falar a respeito do café, como é que vem se comportando o mercado, pós os efeitos de geadas. Nós vamos conversar com Eduardo Carvalhais, um dos maiores especialistas deste país, daqui a pouco. Aproveite para entrar em contato conosco, você entra em contato através do nosso WhatsApp, no 67 991733737. Eu volto já.
E olha, a cobertura do Canal do Boi, do Agricultura BR, em relação ao café, o mercado do café, você sabe que é total. E ficamos também trazendo as situações de campo a partir dos problemas que foram afetando a produção mineira, paulista e também fluminense de café por conta das geadas. E essas geadas, em especial em Minas Gerais, causaram algum tipo de prejuízo em 70% das áreas de produção. É a maior geada dos últimos 27 anos. Há cafeicultores que perderam um pouco e há muitos que perderam tudo em relação às suas áreas de produção. A ministra Tereza Cristina havia participado de um evento em Alfenas, no qual você acompanhou aqui no Agricultura BR, e esteve em Campo Grande nesta segunda-feira e respondeu algumas perguntas da nossa equipe, principalmente sobre o que está sendo feito para apoiar esses cafeicultores afetados. Eu tive lá visitando logo depois do dia 20, quando aconteceu a maior geada. Nós estamos, o FUNCAFÉ, que é no Ministério da Agricultura, vai ter uma reunião essa semana para colocar recursos para aqueles que vão precisar refazer seus cafezais, principalmente os pequenos produtores. Agora o momento é de muita calma, nós precisamos saber o que realmente a geada afetou, né, o tamanho dela nos cafezais, para aí sim, o pessoal técnico fala que precisa de 30 dias para saber realmente os danos causados, para aí a gente saber se vai ter cortes de cepas maiores, menores, ou aqueles que vão ter que realmente replantar. Mas essa estimativa nós ainda temos que ter um pouco de calma, porque existe aí toda a área técnica fazendo esse levantamento. A ministra Tereza Cristina respondendo a nossa reportagem nesta segunda-feira, ela estando aqui na sua cidade e recebendo alguns outros ministros que vieram para o Mato Grosso do Sul. E olha, continuo falando de café porque essa situação do que está se fazendo e o diagnóstico correto de quanto que foi afetado é muito importante para se pensar em mercado. Muitos produtores e alguns analistas que passaram aqui pela Agricultura BR acreditam em fortes perdas em relação ao café em Minas Gerais, e é por isso que eu vou conversar agora com o Eduardo Carvalhais, titular do escritório Carvalhais, que nos fala um pouco como é que esse mercado tem, de certo modo, precificado esse cenário que ocorreu aqui no Brasil com os problemas climáticos. Carvalhais, vou começar perguntando para você, até uma pergunta que eu fiz recentemente com outros participantes aqui no nosso programa, mas se essa precificação que nós vimos em Nova York chegou a operar em $2,17 a libra-peso, depois recuou para 1,90, 1,80, estava em 75, ganhava um pouco nesta segunda-feira, mas a precificação hoje do café está de acordo com as possibilidades agora atuais do Brasil de produção? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Olha, é uma pergunta muito difícil de responder. Realmente, nós tivemos primeiro uma seca muito severa, que começou no segundo semestre do ano passado, continuou por todo o primeiro semestre desse ano. É fácil de ver a aflição dos responsáveis pelo abastecimento de energia no Brasil, principalmente na região sudeste, eles dizendo que é uma seca das mais severas dos últimos, alguns falam até 100 anos, né? E isso pegou no Sudeste, que é justamente onde está o núcleo da produção de café arábica no Brasil. E a situação já era difícil por causa disso, e em cima disso vieram essas 3 ondas frias de julho, sendo que a do meio foi a mais forte delas. Queimou café, sim, assustou todo o mercado, todos os operadores, porque não se imaginava que com o aquecimento que está havendo no mundo houvesse ainda uma geada com essa extensão, começando aqui na Baixa Mogiana de São Paulo, indo lambendo tudo até o Cerrado Mineiro, quer dizer, foi uma grande área atingida, e aí tiveram produtores mais atingidos, outros menos atingidos. Realmente nós vamos ter que esperar até setembro para ter uma imagem melhor das perdas, mas a cada dia que passa a gente sente os produtores de café mais assustados com a situação. A seca continua, vai continuar até o final de setembro. Agora, o importante é saber que os estragos estão feitos. Se vier mais uma frente fria no final desse mês de agosto, pode piorar a situação, mas mesmo que ela não seja forte, é o que a gente torce para que isso aconteça,
a situação já é bastante grave, mas nós vamos ter um diagnóstico melhor no mês de setembro. O produtor está muito resistente a vender café. Hoje, um café arábica de boa qualidade, afino, vale entre R$ 1.000 e R$ 1.100. Alguns compradores não estão ainda dispostos a fazer, porque foram pegos no contrapé, não esperavam isso. E há um outro fato grave, que é desconhecido por grande parte do mercado, que é o grande aumento dos fretes marítimos. Com as mudanças que houveram durante a pandemia, diminuição de linhas e de navios, os fretes subiram do modo vertiginoso. Não é que subiram 30%, 40%. Dobraram, triplicaram e às vezes quadruplicaram. Isso vem nesta hora em que os preços de café estão subindo. Então, o mercado está absorvendo isso tudo. Eu acho, sim, que o mercado de Nova York deveria subir, não reflete ainda tudo o que aconteceu, porque não é só esse frio, não é só a seca. Eu volto sempre no mesmo ponto. Nós não temos estoques de café no Brasil. Nem o governo tem, nem na mão da iniciativa privada. O café que existe é o que nós estamos colhendo agora. E é pouco para nós abastecermos nossos clientes no mundo e também o nosso mercado interno, que é 100% de café brasileiro e que é o segundo maior do mundo. Então a situação é apertada, há muita aflição para saber como é que será essa frente fria agora no final desse mês. Espera-se que ela seja mais fraca e também de quando voltarem as chuvas. Mas os estragos para a safra de 2022 e já para 2023 também existem. Sabe? E isso, na minha opinião, não está precificado ainda. É que foi tudo muito rápido. Carvalhais, para encerrarmos, nós temos hoje uma visão aqui no Brasil, e aí eu gostaria que você confirmasse se está certo ou não, mas que os estoques em Nova York são baixos. Os Estados Unidos têm poucos estoques de café. A Europa está com estoque baixo de café arábica também. E o Brasil, vamos falando a verdade, sendo bem sinceros, não tem muito estoque, não tem nenhum estoque de café. Esse pensamento está correto? É a primeira pergunta. E o que esse cenário de uma oferta muito menor de arábica pode trazer no mercado em médio e longo prazo? Bom, é correto. Os estoques na mão dos países consumidores são baixos também. Com esses anos todos de informações melhores, de boas safras, os grandes consumidores de café no mundo se acostumaram a diminuir estoques de café. É muito mais fácil de enxergar como está sendo embarcado o café com as informações de rede e tudo, e eles foram, aos poucos, diminuindo os estoques estratégicos deles também. Portanto, o grande crescimento que teve no mundo na produção e no consumo nesses primeiros 20 anos do século XXI, levaram a isso. O Brasil dobrou as exportações, aumentou muito a produção, mas para conseguir fazer esse desempenho de quebrando recordes de exportação um ano atrás do outro nesses últimos 3 anos, ele usou os estoques também. Então, nós não temos estoques de café. É a safra que está entrando que vai abastecer o mercado, como eu disse, que nós costumamos abastecer. E, além disso, nós estamos numa época de mudanças climáticas, que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. A safra do ano que vem já está prejudicada, e o que a gente vê de danos até agora aconteceu até agora. Mas será que daqui até nós colhermos a safra do ano que vem, de 2022, o tempo vai ser perfeito? Vai chover na hora certa, vai parar de chover na hora certa, as flores que chegarem ainda a crescer esse ano vão depois virar frutos que vão crescer bem, ou nós vamos ter ainda problemas climáticos? Quando é que chega essa próxima chuva? Em novembro e dezembro a chuva vai voltar para que os frutos cresçam, e depois janeiro e fevereiro. Portanto, o inverno do ano que vem será um inverno mais tranquilo, ou nós teremos de novo ondas frias como nós tivemos nesse ano? Quando a gente não tem estoque, tudo isso se torna coisas graves, né? Porque quando nós tínhamos estoque, você tinha um ano ruim, era muito difícil para o cafeicultor, mas os estoques acabavam suprindo o mercado. Agora nós não temos isso, então nós vamos viver uma situação nova. Eu não sei, só quando acontecer que nós vamos poder entender como é que nós vamos resolver com isso. No fundo, acaba resolvendo, quando não se tem estoque, a oferta e procura. O preço sobe, o consumo cai e você equilibra o mercado. Tá certo. Eduardo Carvalhais, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Uma boa tarde, um grande abraço a você. Boa tarde. Conversei com o Eduardo Carvalhais, mercado do café. Daqui a pouco você vai poder rever essa entrevista, se você não conseguiu acompanhar integralmente, no portal sba1.com e também no canal do Boi no YouTube.
Eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu volto trazendo mais informações, mais notícias para você aqui no Agricultura BR. Eu volto já. E agora destacamos a previsão do tempo no Brasil e a semana está prevista com temperaturas altas e chuvas em algumas localidades. Mas quem explica é Ana Flávia Trindade. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. A semana já começou com chuva em alguns pontos da região sul, mas além de chuva, os próximos dias também vão ser marcados por altas temperaturas no interior do país. Por conta de um sistema pré-frontal que atua quando são espalhados ventos quentes do interior brasileiro, a previsão é de tardes de calor, principalmente no centro-oeste, partes do sudeste, sul da região nortista e interior nordestino. Na porção sul do país, as condições de tempo mudam nessa semana com a chegada de uma frente fria que espalha temporais entre o leste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. A partir de quarta-feira, uma massa de ar frio que não chega a ser tão abrangente predomina no Rio Grande do Sul, por isso tem previsão de geada nas áreas de fronteira do estado com o Uruguai entre amanhã de quarta e quinta-feira. Já na próxima semana, uma outra frente fria volta a atuar na região sul e o estado de Santa Catarina deve receber os maiores volumes de chuva. Percebemos que entre os dias 15 e 19 de agosto, as áreas de chuva do Nordeste e Norte do Brasil não mudam e o tempo seco predomina no interior do país, acelerando a colheita de laranja, café e milho segunda safra no Brasil Central. É isso, Fabiano, é com você. Obrigado, Ana. Nós vamos para mais um intervalo comercial e daqui a pouco eu volto com as últimas informações desta edição. Em cima da hora você acompanha comigo como é que vem os negócios com o café arábica em Nova York. Vai subindo entre 1,35 pontos até 1,45. Posição de setembro a $1,80 mais 80 a libra peso. Café subindo. Vamos ver o dólar. O dólar vinha com leve recuo na abertura do programa, recua mais, R$ 5,19 mais 7, queda de 0,96%. Com essas informações, essa edição fica por aqui. Eu desejo a todos uma ótima tarde e até mais.